Durante um rigoroso inverno, a humanidade que foi derrotada na Grande Guerra contra os vampiros busca recuperar o controle do mundo que perdeu. Em meio a tudo isso, a rainha vampira e uma garota humana querem deixar toda a matança de lado e provarem que é sim possível as duas raças conviverem juntas pacificamente. Fala galera, eu me chamo Juan, esse é o Cidade Z, e no vídeo de hoje vamos nos aventurar no universo de Vampire in the Garden, episódios 1 e 2. Há muito tempo atrás, durante um rigoroso inverno, os chamados vampiros surgiram do nada e se multiplicaram de forma abundante como se fossem uma praga. A humanidade não era páreo para aquela força, logo eles perderam as suas vidas e as suas terras. O que restou de nossa raça se reuniu em uma pequena cidade e criaram muralhas de luzes na esperança de sobreviverem. Para que não chamasse a atenção das criaturas que possuíam sentidos aguçados, músicas e qualquer outro tipo de arte ou cultura foram proibidas. E com o tempo a humanidade aprendeu a lutar contra esses monstros, e aqui um pequeno grupo foi invadir um determinado museu, local que os vampiros estavam usando como abrigo. E apesar desse monstro específico ser relativamente fraco, os soldados ainda tiveram algumas baixas antes de abatê-lo. E sem falar que os humanos mordidos são mortos imediatamente por razões que vocês já devem saber. Bom, enquanto explorava o local, a Momo, que é uma das protagonistas dessa história, encontrou uma pequena vampira. E distraída com uma caixa de música, ela foi atacada pelas costas, ainda bem que a sua parceira estava perto e conseguiu ajudá-la. A garotinha injetou alguma coisa no pescoço e virou um monstro que por pouco não matou a Momo. O líder do grupo chegou e deu um fim à criatura, e ela recebeu uma boa bronca por não ter atirado. Ele disse que mesmo criança, aquilo ainda é um monstro que se alimenta de humanos. Dentro da cidade, a Momo estava trabalhando em uma fábrica como operária responsável pelo descarte do lixo. Mas como é uma das crianças treinadas e graduadas na academia militar, a sua superior, que por sinal é a sua mãe, a realocou para trabalhar em um cargo baixo na área executiva. Ela também recebeu um sermão da mulher por ter colocado a vida de seus companheiros em risco na última missão. E ela deixou claro que isso é uma guerra. Ou eles matam os inimigos, ou os inimigos os matam. Em um castelo bastante louvável, vários vampiros estavam reunidos participando de uma festa. E entre eles, dançando loucamente, estava a atual rainha vampiro, Fine. E diferente dos outros da sua espécie, ela não liga para as guerras contra os quentes. E também se recusa a beber sangue humano. E por conta disso, a sua expectativa de vida está reduzindo. Enquanto isso, na cidade humana, os militares estão conversando sobre um covil de vampiros que foi descoberto no norte das montanhas. E a discussão aqui é se eles devem ou não realizar um ataque de imediato. A general disse que os vampiros possuem uma droga que aumenta a sua força em troca de suas vidas. E ela acha que eles utilizam isso por estarem desesperados. Por isso propôs que o ataque fosse realizado o mais rápido possível. Então, preparados com bastante luzes, o ataque iniciou. Eu só não entendi por que eles escolheram atacar de noite, mas tudo bem. A Momo foi pega pela sua mãe escutando a caixinha de música daquela criança vampiro e levou uns bons tapas para aprender que isso pertence à cultura deles. Acontece que o lugar que os humanos invadiram estava vazio, e ao mesmo tempo, a área da cidade B humana foi explodida. Os vampiros iniciaram uma invasão no local e pretendiam matar todos. Uma verdadeira luta pela sobrevivência humana se iniciou. As luzes são bastante eficazes e matam as criaturas. Sabendo disso, eles explodiram a parte de cima das muralhas onde as luzes ficam. A comandante já sabia que eles viriam pela floresta por ser pouco iluminada, e por isso eles focaram as luzes restantes para lá. A rainha Fine, que também estava na floresta, foi ajudar uma companheira ferida. Ela não matou nenhum humano, mas também não chegou a tempo. E na esperança de eliminar a rainha, um soldado ativou uma granada, mas ela conseguiu jogar o explosivo longe e por sorte a explosão não a matou. A mulher escutou uma música e viu Momo ali parada, cantando na margem do rio. Logicamente, a garota ficou assustada quando viu a vampira, mas a Fine disse que só queria ouvi-la cantar mais uma vez. A colega de Momo, Milena, avistou a vampira e sem nem pensar duas vezes meteu bala na rainha. Reforços de cada lado chegaram, e um dos vampiros usou a injeção suicida e atacou Milena. Fine tentou salvar a garota, ainda assim ela foi perfurada e morta. A criatura matou mais alguns, e Momo pegou uma arma e tentou matá-lo. O monstro então atacou de volta. Fine pegou a garota e fugiu, e por ela não beber sangue, logo caiu de cansaço. A criatura seguiu as duas até a cidade, mas a equipe da comandante estava no local. As luzes não faziam efeito naquela coisa, e eles não podiam atirar porque Momo estava na linha de fogo. A energia da cidade também foi embora. Um humano traidor que queria ser vampiro destruiu os geradores do local. A rainha Fine jogou a garota em um carro e rapidamente fugiu. O vampirão, que ainda insistia em seguir as duas, foi alvejado por uma bazuca e uma equipe diferenciada chegou e resolveu a situação. A energia do local voltou, e com isso os vampiros decidiram bater em retirada. Bom, acontece que Momo foi levada por Fine, porém o pessoal da cidade achou que a garota havia fugido por vontade própria.
Enquanto isso, lá na residência da rainha vampira, a mulher ofereceu um verdadeiro banquete à garota, mas ela se recusou a comer pois ela tinha medo de ser morta depois que engordasse. Fine disse que isso não ia acontecer, e para tentar acalmar Momo, ela tocou no piano a mesma música que a garota havia cantado lá na beira do rio. A vampira agarrou a garota e queria dançar para se divertir, mas Momo a empurrou. Ela culpou os vampiros pela morte de sua amiga Milene. Com raiva, Fine foi embora e disse que a menina era livre para fazer o que quiser. Porém, como ela estava praticamente presa no local, ela não tinha escolha a não ser dormir. E enquanto dormia, ela teve um pesadelo com os acontecimentos da noite anterior. E quando ela acordou, estava numa banheira. A rainha disse que ela havia tido febre e vomitou enquanto dormia. Já pela manhã, nas montanhas, os humanos acharam uma casa com 2 vampiros muito fracos. Eles os alimentaram com sangue para obterem a sua cooperação. A Momo já estava mais confortável com a presença de Fine, que estava no jardim e, apesar do sol, estava cuidando de suas plantas. As duas ensaiaram aquela música que Fine viu Momo cantar lá na beira do lago. Enquanto isso, era a vez dos humanos prepararem um ataque à base dos vampiros, mas os lambe-sangue já sabiam que os quentes estavam vindo. Enquanto tocavam o piano, uma flecha atravessou o pescoço da rainha. A equipe de resgate chegou. O tio de Momo veio salvá-la, mas ela resistiu. Ela nem sabia quem era aquele cara. Ele disse que só tinha visto ela quando era pequena. O homem verificou se a garota não tinha sido mordida e disse que os vampiros a enganaram com suas músicas e filmes. Os outros vampiros chegaram para defender a sua rainha, mas os humanos também defendiam seu líder. E com suas espadas o homem matou as criaturas. Momo fugiu do local e Fine finalmente se levantou. O homem disse que não podia deixar a rainha ficar com sua sobrinha. E falando nela, a garota quase foi morta por aquele vampiro que cuida da rainha. Mas ela foi salva pelos seus aliados humanos. Cada vez mais vampiros estavam chegando ao local. Eles tinham que sair dali o mais rápido possível, mas a garota insistia em ser tão teimosa. Do lado de fora, o subcomandante estava testando uma nova arma e mostrou ser bastante eficaz. Esse mesmo robô disparou um míssil nos vampiros que cercavam Momo. Com a explosão, a garota estava caindo para sua morte, mas novamente foi salva por Fine, que a levou até um celeiro e entregou uma nova caixinha de música para ela. A rainha partiu para enfrentar o líder das tropas invasoras, e aliás o cara mostrou bastante habilidade com sua katana. A mulher não conseguiu derrotá-lo mesmo com sua arma favorita, mas nada que um carro desgovernado não resolva. Momo atropelou seu tio e fugiu com Fine, mas o homem se agarrou na traseira do veículo. E como a estrada estava bloqueada por um caminhão, não teve jeito a não ser arrumar uma outra rota de fuga. Apesar da morte certa, o carro chegou bem até o outro caminho de baixo. O tio da garota também ficou bem, e as duas resolveram fugir juntas, mas o problema é que nenhuma tinha um lugar para onde ir, então iam ter que procurar em algum canto para morarem. Mas peraí, nem doida que a vampira vai deixar Momo dirigir de novo. E assim as duas partiram em busca de algum lugar para viverem, e os vampiros apenas esperando o sol se pôr para fazerem alguma coisa. E chegamos ao fim de mais um recap. Esse aqui é um anime curto que tem na Netflix com apenas 5 episódios. Se você quiser que eu traga a parte final aqui no canal, é só deixar bastante like e comente aqui também. Eu me chamo Juan, esse é o Cidade Z. Eu já vou indo nessa, valeu, falou, fui! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when